Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no texto que eu terminei semana passada, em Tiago. E na semana passada nós falamos sobre pluralismo. Mostrando que, de uma forma bem sutil, nós damos crédito de Deus, a quem não é. E também, de uma forma bem sutil, nós colocamos esses falsos deuses no lugar do único Deus. E como isso acontece? Por meio do relativismo. Pode ser e pode não ser. Que foi o resultado daquele pensamento de que nós tínhamos que chegar à comprovação de todas as coisas pelo meio científico. E na falha desse resultado, nós entendemos que podem haver várias verdades. Então, se podem haver várias verdades, podem haver também diversos deuses. E então, na nossa vida cristã, pode coexistir vários deuses, ainda que não sejam de pedra, de pau, de gesso, de metal. Nós temos vários falsos deuses. E deles nós precisamos nos desfazer, colocando cada um deles no altar e dando o governo, o trono, a autoridade ao único e verdadeiro Deus. E assim, nós chegamos no texto de Tiago, falando que Salomão, em sua rebeldia à palavra, relativizando a palavra de Deus, conforme está em Deuteronômio 7, que diz que não se deveria tomar das mulheres dos povos, porque elas conduziriam os homens e o povo ao ensino de outros deuses, falsos deuses. Ele relativizando essa palavra com aquela pergunta que nós temos feito toda semana. Foi assim que Deus disse? Será que foi assim? Será que é isso mesmo? Ele traz para dentro do palácio, para dentro do governo do povo exclusivo de Deus, mulheres pagãs, idólatras, feiticeiras. E não apenas isso. Ele se corrompe com elas, ele usa daquilo que Deus lhe dá em riqueza e em glória para construir altares a esses deuses e pratica com elas toda sorte de abominações. Ele relativiza a palavra e a consequência disso é a fidelidade de Deus. Quando Deus diz, a gente até canta essa música, né? Se o homem é infiel, o Senhor é fiel. Ele diz, se você for infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, diante da rebeldia e da obediência do ser humano, o que permanece sempre é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus à sua promessa, a fidelidade de Deus à sua palavra, a fidelidade de Deus à sua justiça, a fidelidade de Deus àquilo que está estabelecido por meio da sua palavra, que é verdade absoluta. E ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode mudar aquilo que ele determinou para salvar alguém que ele ama demais. Ele não fez isso com Jesus. Ele cumpriu em Jesus toda a justiça. Graças a Deus, ele não tinha pecado, então ele foi ressuscitado para que se cumprisse tudo que fora escrito. Exatamente aquilo que Deus determinou que aconteceria. E Deuteronômio determinaria que Salomão acabaria em colapso religioso. E foi isso que aconteceu. Porque Deus é fiel. Fiel para cumprir. Amém. Deus é fiel para cumprir. Mas Daniel, Moisés eu dei como exemplo, e posso falar também de José. Eles andaram no meio dos povos pagãos,
em fidelidade a Deus, em obediência, não em rebeldia. E por conta disso, Deus também permaneceu fiel. Fiel à sua promessa, fiel à sua palavra, fiel a tudo que ele mesmo havia determinado, como eu já falei. E não podendo negar a si mesmo, honrou cada um dos seus servos em sua fidelidade, livrando-os, guardando-os, protegendo-os, sendo com eles no momento de angústia, de aflição, no dia mau que chega, Deus estava com eles. Deus estava com eles. Por quê? Porque Deus é fiel a tudo que Ele determina. Então, eu concluí a semana passada em Tiago, dizendo que a religião de Deus, que Deus, nosso Pai, aceita como sincera, Tiago 1:27, e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Guardar-se incontaminado do mundo. Em outras versões. Incontaminado do mundo. E como é que a gente pode se guardar? O que seria essa contaminação do mundo? O que seria isso? Como isso se daria? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Espero que sirva para ilustrar o que eu quero falar. Nós temos uma praça de alimentação num shopping. E ali você tem toda sorte de comida. Para todo tipo de gente, para todo tipo de preferência. Isso se chama pluralismo. Um bando de gente que pensa diferente, que prefere coisas diferentes, mas que se reúnem num mesmo lugar para fazer a mesma coisa, comer. Ok? Todo mundo se reúne ali com o mesmo propósito. Eu vim na praça de alimentação para comer, mas eu tenho direito de escolher o que eu quero comer. Tem direito. E aí entra, eu vou usar aqui como exemplo, meu Deus, não sei se eu posso falar isso, mas um judeu ortodoxo. E ele tem a sua comida kosher. Né? A comida kosher, que é aquela comida santa, separada, exclusiva dele, que tem todos aqueles pré-requisitos que estão nas Sagradas Escrituras para serem cumpridas, a fim de que a alimentação dele seja saudável. E eu vou aqui frisar, eu não tenho nada contra a separação dos alimentos, a incontaminação dos alimentos. Eu não tenho nada contra, em absolutamente nada contra. Ok? Mas esse judeu, ele vem, ele senta e ele comunga das ideias de todos os outros que estão ali. Então, ali você vai ter o budista, você vai ter o islamismo, você vai ter o protestante, você vai ter o católico, você vai ter, enfim, de todo mundo, cada um se alimentando daquilo que lhe é próprio. E eu não usei o protestante como exemplo, porque, infelizmente, o protestante não segue, apesar de estar no Antigo Testamento, nós consideramos que isso tudo é do passado, porque, afinal de contas, o Senhor purificou todas as coisas e nós podemos comê-las. Isso é o que a gente entende, né? Na grande maioria. Então, por isso, eu não usei o protestante. Estou usando alguém que segue, arrisca aquilo que está determinado. Não é, em absoluta, nada contra. E ele está ali, tomando do seu alimento. E, ok, ele está cumprindo aquela determinada lei. Mas se ele estiver ali, é lógico que um judeu ortodoxo, ele não vai fazer isso. Mas, no exemplo que eu preciso dar, ele faria. Ele está ali comungando com todo mundo, sendo criterioso na sua alimentação, mas ele está participando, por exemplo, de uma zombaria ao Deus de Israel. Ele está sentado com tantos outros,
humanos, seres humanos, homens, mulheres, que estão falando bobagem e zombando de Deus. Ele está seguindo a regra, mas ele está violando um princípio. Que princípio é esse? Salmos. Só para a gente... Versículo mais conhecido da Bíblia, eu acho. Não, o mais conhecido é João 3,16, né? Ele é bem conhecido, no entanto, muitas vezes, na maioria, não é praticado. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim, abençoar, na minha Bíblia não, na minha versão da Bíblia, né? Que a Bíblia, espero eu que você esteja lendo a mesma Bíblia. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Então, ele está seguindo as regras, mas está quebrando um princípio. E esse é o meu exemplo de secularismo. No secularismo, o que é o secularismo? Vamos lá, vamos definir o que é secularismo, Rebeca, por favor. Me ajuda aí. Secularismo, que assim a gente já pode andar de vez. Isso. Próximo, por favor. Teoria... Não, esse é o primeiro. Esse aí é pluralismo. Falha técnica. Não tem, não? Então, tá bom. Enquanto ela vai resolvendo ali, esse meu exemplo de pluralismo, ele tem... Chegou. De secularismo, desculpa. O secularismo é definido pelo dicionário como substantivo masculino secular mais ismo, regime secular ou laical, por isso que se fala de estado laico, né? Espírito ou tendência secular, sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosas e aceita como diretrizes apenas os fatos, as influências derivados de vida presente, laicismo, doutrina segundo a qual devem ser excluídos da educação pública e de outros assuntos estatais elementos religiosos. Então, de forma bem simples, o secularismo é a divisão entre vida religiosa e vida mundana. Aquilo que você faz dentro da igreja, aquilo que a Bíblia te ensina a fazer, aquilo que você tem como princípio religioso e aquilo que você faz no mundo, na vida comum do mundo. Secularismo é essa divisão. Isso parte do princípio de que, quando eu comentei do iluminismo, nos idos dos ismos aí da vida, a igreja e o Estado andavam juntos e eles dominavam de forma absolutista, né? Autoritária. Então, quando veio essa questão do pensamento livre, você trouxe essa divisão. Não, nós precisamos nos livrar da igreja, nós precisamos nos livrar da religião. E isso foi feito, né, com o decorrer do tempo. O problema é que isso está dentro da igreja. Quando você se converte a Cristo, quando você nasce de novo, você se torna um cristão, você é cristão, filho de Deus. E todo filho de Deus anda como Jesus andou, vive aquilo que Jesus vive. Mas o secularismo está tão enraizado, tão plantado em nossas vidas, em nossos corações, que nós achamos que podemos ter uma vida religiosa e uma vida secular. É a famosa frase que a gente ouviu, nós temos que ter o social. Para quem não conhece essa frase, você é bem-aventurado.
Nós temos que ter o social. O que é o social? Não basta ficar dentro da igreja orando e buscando a Deus e louvando ao Senhor e lendo a Bíblia. Isso cansa. Nós precisamos ter o social. O que é o social? É aquele negócio de todo mundo rindo igual hiena, fazendo aquela bagunça, falando bobagem, jogando tempo fora. E aqui eu vou abrir outro parêntese. Comunhão dos santos é uma coisa, social é outra. Certo? A comunhão dos santos, ela precisa ser edificante. Eu vou lá, eu vou comungar com os santos, eu vou sair de lá feliz, alegre, edificado. De alguma forma, vai produzir bons frutos. O social é vão. O social é vaidade. O social é vanglória. O social é entretenimento. Essa ideia de que nós temos duas vidas, esse dualismo, ela corrompe a igreja. De tal forma que, de um modo ou de outro, essa tendência, ela é atraída para dentro da igreja. Porque, de fato, é impossível você dividir uma vida religiosa de uma vida secular. Ou você é cristão, ou você é filho de Deus, ou você é mundano. Ou você tem prazer naquilo que as Escrituras te chamam a ser e fazer, ou você tem prazer naquilo que é mundano. E existem vários outros textos da Bíblia que vão nos advertir quanto a isso. Eu separei alguns aqui, eu deixei aqui já na minha vista, porque é para ganhar tempo, né? Provérbios 9:6 diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixa a insensatez. Deixa aquilo que é do insensato. Andem pelo caminho do entendimento. Busquem a sensatez, o conhecimento da palavra de Deus. Não existe dualidade. 1 Coríntios 5:2. E vocês estão orgulhosos, é Paulo dizendo, né, do homem da igreja, na referência do homem que dormiu com a mulher do próprio pai. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Não era isso que você devia fazer? 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 2 Coríntios 6:14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:17, agora o outro era 6:14. 6:17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu vos receberei. Isso é uma condição. É condicional. Se você não sair do meio do mundo, se você não sair do meio da Babilônia, do sistema secular, se você continuar tocando coisas impuras, e nota, a coisa impura não é a regra religiosa que você segue, como eu dei exemplo na situação do judeu, porque ele está seguindo a regra. Mas ele banaliza o princípio, no exemplo que eu dei. Ele banaliza o princípio. Eu e você, muitas vezes, vivemos as regras, mas nós banalizamos os princípios. E então o mundo nos ataca, e nós andamos em julgo desigual com os incrédulos. Nós amamos a insensatez e aborrecemos o entendimento. Nós nos tornamos orgulhosos diante de pecados escabrosos. Nós temos coragem de comprar casas, carros, de fazermos festas quando se comete um adultério. A gente não se envergonha, a gente não tem coragem de lamentar. Há uma igreja que não sabe o que é chorar pecado.
Por quê? Porque o mundo prega alegria. Porque o mundo prega satisfação. Então, tudo vale. O que importa é que nós sejamos felizes. E aí entra outros ismos da vida. Mas antes de entrar neles, são assuntos a serem tratados ainda. Eu continuo lendo aqui. Eu quero ler, não entrou na minha lista, mas eu quero ler 1 de Coríntios 4. Não, 1 de Coríntios 5, versículo 9. 5, 9. Eu li o 7, eu quero ler o 9. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Isso é quebra de princípio. Toda vez que você se torna cúmplice de uma imoralidade, você está associada a ela. Você está rompendo e deixando que o secularismo entre. Vou dar alguns exemplos. E eu peço que você não se ofenda, ou se ofenda, se for para conversão, que se ofenda. Mas não é piada para ninguém, é mera realidade. Nós temos a coragem de sermos, por exemplo, padrinhos de criança, em batismo de criança, em entidades religiosas que fogem daquilo que nós acreditamos, mas nós dizemos, eu vou ser o dindo daquela criança. Em nome do amor àquela família, ou do amor àquela irmã, ou ao irmão, você se associa com as trevas. Nós chegamos ao ponto do ridículo de fazermos celebração de matrimônio entre pessoas que não são cristãs. Muitas vezes com mulheres grávidas, por causa de sexo fora, antes do casamento. Isso é imoral? Mas nós, em nome do amor, nós começamos a passar a mão na cabeça de todo mundo, sem pregar-lhes o evangelho, sem apontar-lhes o erro, sem dizer para eles que não dá, que é incompatível andar nessas práticas mundanas, pecaminosas, e querer agradar a Deus, e seguir o livro de regras. Não, mas eu preciso casar, né? Porque, afinal de contas, você precisa casar, não. Você precisaria ter casado antes de fazer o que você fez. Você está casando porque você fez o que não deveria ter feito. Você deveria dizer àquele seu ente querido, meu querido, preste atenção, eu amo muito você, eu estou disposto a tomar conta da sua criança, para sempre se algo acontecer, mas eu não vou compactuar com esse ritual, porque fere o Deus que eu sirvo. Fere a Deus. Eu não vou fazer, sinto muito. Não serei testemunha desse casamento. Não serei testemunha desse batismo. Não irei na consagração de ninguém para santo nenhum. Mas nós nos tornamos tão flexíveis e estamos tão cheios do fermento do secularismo que nada disso faz diferença, porque na nossa mente isso não nos toca. Isso não tem nada a ver comigo. É ele que está fazendo o problema dele. Meu irmão, você está se associando. E eu vou ler de novo 1 de Coríntios 5, versículo 9. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Sabe o que me chama a atenção nesse versículo? Nessa situação?
é que aqui eu estou lendo 1 Coríntios. Eu não estou lendo 2 Coríntios. Porque se eu estivesse lendo 2 Coríntios, eu entenderia que Paulo já havia mandado a primeira carta e que ele tinha falado sobre o assunto e que agora ele estava dizendo, olha, eu já vos adverti por carta. Esse texto aqui me faz pensar que Paulo teve acesso aos coríntios de algum outro meio. Seja por alguma outra carta que tem algum outro nome que já está aqui no compêndio bíblico, seja por alguma outra carta que realmente é a primeira carta aos coríntios. Mas o que eu quero evidenciar aqui é que os coríntios estavam advertidos. Eles já haviam sido ensinados sobre não se associar com o mundo. Não se associar com aquilo que é secular, que está sob domínio do mundo, da era, do século. E ele continua dizendo no verso 10, dizendo isso, não me refiro, estreita mais ainda, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, mas aos avarentos, aos ladrões, ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, eu vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se à mesa para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que estão dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio o que vive na prática da indecência. Na prática da indecência. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vos advirto para que não vos associeis. E ele não está falando daqueles que estão no mundo, mas dos que estão dentro da igreja. Por quê? Porque aquilo que está no mundo está dentro de Coríntios. E ele já havia advertido sobre isso. É a igreja de Coríntios que está fazendo isso. É na igreja de Coríntios que as moças e os moços estão se dando em casamento antes de casar-se no altar. É na igreja de Coríntios que as famílias estão consagrando seus filhos a ídolos, a deuses que não são. É na igreja de Coríntios que isso está acontecendo. É na igreja, é no nosso meio, é entre cristãos que isso está acontecendo. É entre cristãos que o divórcio está comendo solto. É entre cristãos que há pedofilia no altar. É entre cristãos que as crianças são molestadas na casa de irmãos. É entre cristãos que isso acontece. Mas qual é o problema? O problema está aqui no capítulo 5, revelado. Que os homens, os membros dessa igreja, andam orgulhosos e não expulsam do seu meio, não expulsam da comunhão aquele que vive na prática da maldade, na prática da imoralidade, na prática da indecência. O secularismo entra dentro da igreja e a igreja não reage da forma que a Bíblia nos chama a fazer. Então, quando nós temos uma reunião de membros, a gente se espanta. Como assim essa igreja faz reunião de membros para tratar pecado? É bíblico? Como assim chama um, chama duas testemunhas e se não for, considera gentil e publicano? É bíblico. Expõe para que os demais temam. Mas hoje, o que a gente vê é um secularismo tão grande, numa distorção tão tacanha das coisas, das verdades e da moralidade bíblica, que o amor ele é banalizado a ponto de você aceitar isso tudo com naturalidade.
Quando existe uma igreja que pratica o que é bíblico, aquele que fez o que é certo é desprezado. E o que cometeu o pecado é acolhido. Eu vou dar um exemplo. Anos atrás surgiu o caso de Davi. E rolou a história lá na casa de Davi, aquela situação do pecado de Davi Silva. E o Mike Schiff pegou a Bíblia e decidiu cumprir o versículo. Ué, você fez publicamente, nós vamos resolver publicamente. Bíblico, correto, coerente, santo, justo, agradável. Mas quando você olha, o que acontece? Aquele que fez o que é certo foi desprezado, cancelado, como está na moda aí, né? Está cancelado. E aquele que fez o que era errado foi acolhido. Foi acolhido lá fora, no mundo? Foi acolhido entre os pagãos? Foi acolhido entre os incrédulos? Não. Foi acolhido pela igreja. Foi acolhido pelos superpais. É por causa desse pensamento de superpai que nós temos a geração que nós temos. Pais que não disciplinam filhos, pais que não sabem colocar limites, que não dizem certo e errado, que não punem, que não castigam, que não trazem a submissão, toda a obediência. Esse tipo de pais mundanos, secularizados, cheios de psicologia e pedagogia de Paulo Freire, eles entraram na igreja e lidam com a igreja conforme os pais lidam com seus filhos no mundo, naquilo que é secular. É fato, você não tem como sair do mundo, o apóstolo Paulo disse. Não estou falando com relação àqueles que estão no mundo. Isso significa que você vai poder sentar na roda de samba com eles? Por favor. Ah, Bia, você está se contradizendo, porque ele não falou com relação aos ímpios, aos pagãos e tudo mais. Senta lá na roda de samba com eles. Vai lá para o baile funk, vai lá. E vamos ver se Deus se agrada de você. Vamos ver se Ele te recebe. Eu acabei de ler o texto. O Senhor dizendo, sai de Babilônia, sai do meio deles. Não toquem em coisas impuras e eu vos receberei. Efésios 5:11 diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. É muito bonito usar a camisa, somos luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou o brilho de Jesus, eu sou o reflexo da glória, eu sou a própria glória de Deus na terra. É lindo, é maravilhoso. Quando é que essa luz vai iluminar as trevas? Quando é que nós teremos a coragem de sermos santos como Deus é? Porque Jesus não maquiava, Jesus se assentava com publicanos, com pecadoras, com prostitutas, mas eram eles quem ouviam Jesus e não o contrário. Não era o pecador, o publicano, a prostituta que fazia Jesus ouvir as filosofias dele. Fazia Jesus compreender uma nova cosmovisão, para ele andar em novidade de vida. Nós somos luz quando nós somos capazes de apontar o erro dos outros. De dizer, olha, meu querido, eu gosto muito de você, mas você está fazendo errado. E a Bíblia é o padrão. Eu já falei isso aqui em outras pregações, sobre a situação da apologética, de você usar o assunto do outro para concluir e depois dizer, olha, tudo que você foi convencido está na palavra de Deus. Mas até isso é arriscado. Até isso é uma linha muito tênue para a gente andar. Porque é como você pegar um versículo
um trecho de um livro e não dar a referência do autor? Qual é o valor que tem aquela frase se não tem a referência do autor? A frase por si nada é. O que vai credibilizar aquela frase, aquele trecho daquele livro, é o autor. Vai dizer, foi fulano que escreveu. Se alguém pegar uma frase minha e colocar assim, sei lá, uma frase, Bia, saiam do mundo. Saiam do mundo, Beatriz Santos. Ninguém vai falar nada, porque a pessoa é Beatriz Santos. Sou ninguém. Mas se você pegar e colocar, saiam do mundo, e você botar Billy Graham, é Billy Graham. Quando você pega um princípio bíblico, um versículo bíblico, e você contextualiza ele para falar com A, com B, com C, e você não diz, foi Jesus que disse? Onde está o crédito? É verdade, tem gente que vai dizer assim, Billy Graham era um safado, Billy Graham era isso. Tem gente que vai criticar o Billy Graham. Como tem gente que vai criticar as Sagradas Escrituras. E isso não é novidade, porque Jesus nos advertiu de que isso aconteceria. Jesus nos disse, olha, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vocês vão receber, o mundo não pode recebê-lo. O Espírito Santo, que vem sobre vocês, que vai batizar, que vai fazer vocês nascerem de novo, vai transformar você em uma nova criatura, o mundo não pode receber. Então não é novidade nenhuma que você falando em nome de Deus, você seja vilipendiado. Você seja criticado, esculachado, humilhado, desprezado. E isso é marca do verdadeiro evangelho. Essa é a marca do verdadeiro evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Duro, né? É por causa desses princípios inegociáveis, que são o muro blindado, né? A muralha. Uma cidade sem muralha, ela é tomada pelo inimigo. Uma cidade sem muralha, sem porta, sem vigilância, ela é tomada pelo inimigo. Esses princípios são a cerca protetora de Deus para a sua igreja. Quando nós começamos a arrancar tijolos, a abrir uma porta, a permitir uma brecha, o adversário não tem pena. É como uma represa com uma pequena rachadura. A força daquela água, a pressão daquele rio, vai provocar uma tensão tão grande naquele muro que ele vai romper. É vital que as brechas que são abertas sejam fechadas, assim, urgentemente. Urgentemente. Mas é muito feio fazer isso. O fulano dormiu com a menina. Tadinho dele. Precisava expor? Precisava falar? Agora que ele não vai mais querer saber de igreja mesmo. Agora que ele vai aborrecer Jesus, ou ela vai aborrecer Jesus, coitado, porque Deus é amor. Na hora das nossas falhas, nós temos que acolher. Olha só, antes de Deus me acolher, Ele me promove arrependimento. Arrependimento antes de acolhimento. O acolhimento é consequência do arrependimento. Se eu cometo uma transgressão, o Senhor não vai dizer para mim, tudo bem, está tranquilo, vem cá, eu te amo mesmo assim. Ele vai dizer para mim, você está errada. Você não deveria ter feito isso.
E sim, isso acontece todos os dias, sempre que nós falhamos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós conseguimos chorar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas ações impensadas, que muitas vezes é comum para todo mundo, mas para nós não é. Não é, não tem que ser. Por quê? Porque Deus nos adverte. Ele nos expõe dizendo, você está errado. Mas Bia, isso foi você com Deus. E Ele me diz, confessa e deixa. Confessa e deixa. Aí eu vou te perguntar. Na Bíblia Sagrada, aqui, ó, nas Sagradas Escrituras de Gênesis a Malaquias, como se fazia a confissão? Diante do sacerdote. É publicamente. Então, se eu fizer alguma coisa que eu achar que passou do limite e eu for convencida pelo Espírito Santo de que eu fiz algo muito errado, eu vou sentar na intercessão e eu vou dizer, cara, eu fiz uma bosta essa semana. Aconteceu isso. Depois de ter passado 2, 3 dias chorando o meu pecado. Sabe por quê? Porque eu tenho sede de santidade, de justiça. Porque Deus habita em mim pelo seu Espírito Santo. E quando eu faço alguma coisa errada, é como se o próprio Deus estivesse fazendo. Deus me reprova. É assim que eu vejo e é assim que a Bíblia diz que é. Deus reprova as nossas obras malignas, mundanas, o nosso agir mundano. E aí depois de arrependido, o Senhor diz, ok, está confessado, está perdoado. Vem comigo. Pais secularizados, pais mundanos, que retiram a disciplina, que retiram a vara, que expõem um amor que tudo pode. É por isso que a igreja está do jeito que está. E todo aquele que se opõe a isso vai ser ridicularizado. Eu não espero que com uma pregação dessa eu receba aplauso ou que alguém ache maravilhoso. Porque a Bíblia me adverte dizendo que seria diferente. Ela já me avisou. O Senhor Jesus é fiel. Ele já avisou, vocês serão perseguidos, odiaram a mim e vos odiarão também. Nós não precisamos, não devemos querer ser aceitos pelo mundo. Deixa de ser mundano. O mundo quer aceitação. Olha os jovens, gente. Olha os jovens. Eles ficam procurando onde é que eles se encaixam. Se eles vão ser da tribo do rock, se eles vão ser da tribo do funk, se eles vão ser da tribo do pagode, se eles vão ser da tribo dos surfistas, se eles vão ser da tribo de não sei aonde. Sabe o que falta nesse povo? Originalidade. Eles não entenderam isso ainda, que eles são um ser individual, singular, singular, singular. Não é plural, é singular. Cada um de nós tem características que são singulares para um propósito específico do Deus vivo. Mas sem identidade, cheios de semeadura dos ismos da vida, nós ficamos procurando onde é que nós nos encaixamos. Então eu tenho que ser igual ao fulano. Você não tem que ser igual a ninguém, nem fora nem dentro da igreja. Para com isso, você não precisa de aceitação de ninguém. Deus te fez do jeito que Ele te fez, e ponto final. Seja como Jesus, porque Ele é o modelo, o exemplo. Você não precisa ter a característica, a personalidade de A, de B, de C. O mundo exige isso, que você seja como todo mundo é, que você pense como todo mundo pensa, que você fale como todo mundo fala. Sai dessa ideia. Porque Deus te aceita.
Ele te fez. É claro, existe um padrão, que é aquele padrão bíblico. É o padrão do Cristo que vive em nós. Então, nós seremos alinhados no mesmo propósito. É o que a Fernanda sempre comenta. Ela fala, eu e Beatriz somos muito diferentes. Muito. E eu posso falar isso de todos os meus amigos. Nós somos diferentes. Eu e Davi somos diferentes. Eu e Cassiane somos diferentes. Eu e o Wilson somos diferentes. Eu e o Fábio somos diferentes. Fernanda Bosch, meu Deus, somos completamente diferentes. E qualquer outro. Eu e você somos diferentes. Mas quando nós somos alinhados, segundo a Bíblia, nós vamos caminhar para o mesmo propósito. Na diversidade, não na pluralidade. Vamos caminhar no mesmo propósito. Não vamos trabalhar juntos. Vamos nos equipar uns aos outros. Vamos alinhar a nossa forma de conduzir, de pensar, de levar Jesus nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente se reúne, apesar da Fernanda gostar muito de abóbora e eu detestar abóbora, nós vamos sentar e vamos dizer, o que nós vamos fazer? E ela vai falar uma parte e eu vou falar outra, vai dizer assim, eu pensei nisso também. Por quê? Porque o Espírito é um só, mas nós duas não somos iguais. Nós não somos a multiplicação, nós não somos mais do mesmo. Entenda isso. Você não é e não precisa ser. O que você precisa é ter o mesmo Espírito. Conhecer a palavra da mesma forma. E mais até. Estamos em progresso, em processo. Mas por que nós estamos tão ávidos por sermos aceitos e por fazermos as coisas? E por agradarmos a alguém, e para provarmos para outrem que nós somos muito top, então nós começamos a usar estratégias mundanas dentro da igreja. Então nós temos produto gospel para tudo quanto é gosto. Nós temos produto gospel, desde a música gospel, desde o boneco gospel infantil para crianças, até sexy shop gospel. In Heaven é o nome. Acredite se quiser. Sabe por que tem? Porque tem quem compre. Esse tipo de coisa só existe, só vende porque tem quem compre, tem quem use, tem quem esteja no seu casamento, trazendo lá de fora, importando do mundo as técnicas para dar certo. Aí você tem Pain Love, sabor brigadeiro. É gospel. In Heaven é do céu, celestial, nos céus. Sei lá qual é a tradução dessa bodega. Aí você pega a canetinha, é pen de caneta, gente, não malde as coisas. Pen Love, caneta do amor. Você pega a caneta e faz um coração com sabor chocolate. E aí você se lambuza. Em nome do Cristo. Em nome do Santo. Em nome do Justo. Em nome seja lá do que for. Por quê? Porque você, como casal, você não consegue chegar naquilo que Deus criou e deu a você sem subterfúgio mundano. Discorde o quanto quiser. No Éden, Deus não deu pen love para ninguém. Não deu pen love para ninguém. Não deu calcinha chiclete para ninguém. Nada disso estava no Éden. Nada disso era necessário.
Quando Deus criou homem e mulher, nada disso era preciso. Mas as práticas do mundo faz raciocinar que o prazer vem só desse jeito, que é muito melhor, que é muito interessante viver assim. Eu quero ler Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Esses que praticam essas coisas, Tessalonicenses disse, marque-o para que ele se envergonhe. Imagina se eu começasse a citar aqui, o fulano dormiu antes do casamento, o outro usou pain love, o outro beliscou a moça, o outro passou a mão no bumbum da menina, a outra dormiu com o pirulito. Imagina! E todo mundo carregasse essa marca assim. Eu estou falando de pessoas que andam na prática desse erro, que não se envergonham, como Paulo disse, que mesmo tendo sido advertido, se associam com aquilo que é mundano. Ele vem para a igreja, mas ele gosta de ficar no baile funk com a arma na cintura. Esse vai receber esse adesivo. Olha, esse aqui gosta do baile funk. Ele vem para a igreja, mas ele gosta de ficar nos pega de maconha com o menino dentro da escola ou da faculdade. Então, ele vai ter essa marca, porque ele já foi advertido, corrigido, instruído, mas não se arrependeu. Então, ele vai carregar essa marca. Até o dia que ele disser, Senhor, eu me arrependo, purifica-me, a marca se desfaz. Ah, mas nós não podemos colocar bolotas cinzas em ninguém. Rasga a Bíblia. Temos apenas que elogiar o fulano. Vamos olhar só o que é bom. Vamos olhar só o que ele faz de bom, porque ele tem muitas qualidades. Ele pode ter muitas qualidades, eu posso ter muitas qualidades. Mas se eu sair daqui, meu irmão, e beber 5 copos de cerveja na esquina, acabou, todas as minhas qualidades foram para o inferno, junto com os 5 copos de cerveja. Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando, vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte, eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva, nos tempos da tua juventude. Deus se lembra dos bons e áureos tempos de adoração, de devoção, de louvor, de súplica, de quebrantamento, de arrependimento. Deus se lembra desses dias. Como recém-casados, estava apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, era sagrado para com Yahvé, era sagrado, era santo, era separado. Não era mundano, não era secularizado. Ele não se permitia enredar, ele não se permitia contaminar com as impurezas, com as filosofias mundanas. Era sagrado. Como as primícias de sua colheita, todos aqueles que se atreviam a devorá-lo eram considerados agressores e culpados. Deus defendia seu povo. E, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra. E você se lembra? Você se lembra desses dias que você amava o Senhor, que o seu coração queimava, ardia pela presença dEle, que você preferia estar com Ele? Eu não quero estar aqui por obrigação, eu só quero estar aqui. Ana Paula cantou isso. É uma música que poucos cantam. Poucos. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte.
Qual é a parte? Você se lembra desses dias? É tempo de voltar. É só dizer, Senhor, eu me arrependo. Confessa. Confesse publicamente. Humilhe a sua carne. Esvazie o seu ego. Por que a gente tem dificuldade de falar publicamente as besteiras que nós fazemos? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa jactância. Nós permanecemos dizendo assim, eu posso confessar só para o Senhor, porque assim só o Senhor vai saber da bosta que eu fiz. Só o Senhor vai saber do pecado que eu cometi. Graças a Deus, ninguém sabe. Aí você levanta e diz assim, ninguém sabe. Eu posso continuar no mistério, eu posso continuar pregando, eu posso continuar ensinando, eu posso continuar fazendo tudo que eu faço, porque ninguém sabe do meu pecado. Porque a sua preocupação é a consciência alheia e não a consciência de Deus. Ou a sua consciência para com Deus. Nós criamos muitas coisas. Muitas doutrinas, muitas ideias que fogem daquilo que a Bíblia nos chama a fazer. Puna o seu erro. É bom para você. Você vai pensar 2 vezes antes de cometer de novo. Caraca, vou ter que ir lá contar para o pastor de novo. Pô, vou ter que falar de novo para o meu líder que eu fiz isso. Você vai pensar 2 vezes, vou fazer não. A motivação ainda é errada. Mas coopera. Um dia a gente cresce. 4. Portanto, ouvi a palavra de Yahvé, a casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, o que encontraram os vossos pais de injusto em mim? Por que você me abandonou? Por que você está me trocando pelos prazeres do mundo? Por que você está cedendo aos padrões mundanos? Por que você está se medindo com a régua que o mundo mede? Por que você está se sujeitando a isso? Ou em minhas atitudes para que se afastasse da minha pessoa e partisse em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentimentos? O que vocês acharam em mim? Qual foi o meu erro? O que eu fiz contra vocês? Porque até no meu amor, até no meu juízo é graça. O amor se manifesta até no juízo, é graça, irmão. Quando alguém vem e senta o lei em você, as crianças não entendem. Você é criancinha? Porque criancinha não entende. A Catarina fala para mim assim, mães não fazem isso. Mães não batem em filhos. Filhos obedecem os pais. Filhos que obedecem, não apanham. Mães não fazem isso, não obrigam a gente a comer porque a gente não gosta. Filhos comem tudo. Você é criancinha? Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Deus, o Senhor não pode. Que abuso. É graça. Te livrando do mal, te livrando do tormento eterno. Seis. Ora, eles me questionam, onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto? Por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver. Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil. A fim de que alimentasses e aproveitasses de todos os seus bons frutos e bens. É mentira? Deus te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não há nada melhor, não há nada mais próspero, não há nada mais frutífero, não há bem maior do que a herança que o nosso Senhor nos dá, nos concede. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra,
e tornastes a minha herança abominável. Eu te trouxe para dentro do manancial. Eu te trouxe para dentro desse lugar de santidade, de justiça, de equidade, de amor, de graça, de bondade, de paz, de alegria. Você está comigo, eu sou o bem maior. Mas você quer estar comigo, você me dá as mãos e começa a chamar tudo que é mundano. Eu não ando com isso, diz o Senhor. Inevitavelmente, Deus vai soltar a sua mão. E quando você menos esperar, você vai estar andando de mãos dadas dentro de um sistema religioso secularizado, mundanizado, cheio de regras, cheio de mandos e desmandos, mas sem vida, sem Deus. Você vai estar na terra prometida, mas sob juízo, em agonia, calamidade, sem entender por quê. Perguntando, onde está Deus? Onde está Deus? E, na verdade, Deus pergunta, Adão, onde você está? Porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado, sempre. Vós abandonastes e profanastes a minha terra e tornaste a minha terra, a minha herança, abominável. Os sacerdotes não indagaram por Iavé. Os intérpretes da Torá, a lei... eu não sei falar isso aqui, não. Do Shaedrim. Não sei falar isso, não, gente. A manutenção das ordenanças nem me reconheceram. E os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Qual foi o problema? Que eles relativizaram a palavra de Deus. E então Deus deixa de ser Deus único para ser mais um. E a partir daí, o mundo invade. Em nome de Baal, eles começaram a profetizar, a pregar, seguindo deuses imaginários, que não são, que não existem, e inúteis, não podem fazer absolutamente nada. 9. Por isso eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé, e farei denúncias também contra os filhos dos vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede, mandai inquirir os beduínos de Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Vai lá, anda com aqueles que são os andarilhos, vai lá, pergunta para eles, vocês que rodam os povos todos, que andam pelo deserto, que peregrinam por aí, me diz, qual foi o povo que abandonou o seu Deus em troca de outro? Existe uma razão do porquê os povos não trocam de deuses. Porque no final das contas, o secularismo prega um panteão de falsos deuses, onde o maioral deles é Satanás. Não há interesse de Satanás em tocar em nações que são idólatras, seja do Deus que for. Porque o secular pertence ao próprio adversário. É ele quem comanda. É ele quem manifesta as características plurais de falsos deuses. E eu vou fazer aqui, vou abrir um parêntese grande. Segura aí, Jeremias, e vamos lá em 2 Coríntios 4:4. Só para te fazer entender e massificar o que eu estou dizendo. Que o mundanismo, o secularismo não incomoda
o adversário. As religiões do mundo não incomodam o adversário porque pertence a ele. Segunda de Coríntios 4:4. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A quem pertence toda essa cegueira mundana, toda essa idolatria mundana, toda essa adoração a falsos deuses que é mundana? Pertence ao próprio adversário, mas não só os ídolos mortos. Também pertence a ele todo o sistema, todo o ensino, toda a doutrina, toda a ideia e todo o princípio. Por isso não adianta a gente mudar de mudar de Deus. Não adianta. Você sair do hinduísmo e vir para o protestante. Se você não abraçar as doutrinas, os ensinos, os princípios e as ideias que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Porque você vai seguir um livro de regras. Mandamento vai cumprir todas as coisas. Mas o mundo vai permanecer em você, em mim. Um bom exemplo disso é o povo quando sai do Egito. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai dele. É uma frase comum entre os cristãos, né? Nas pregações. É real. Eles saíram do Egito, foram retirados daquele panteão lá sagrado e levados para a adoração ao único Deus. Mas quando eles chegaram no deserto, eles adoraram ao único Deus, só que da forma que eles adoravam o panteão sagrado egípcio. Vê se você entende isso. Eles não disseram, aqui está Horus, aqui está Osíris, aqui está... Não! Eles disseram, aqui está o nosso Deus, mas nós vamos adorá-lo da mesma forma como a adoração era feita no Egito. O ensino, a doutrina, a forma, o modo, o princípio era egípcio e por causa disso eles morreram no deserto. Você pode invocar a Deus, esse aqui é o único Deus, mas se você não adorá-lo na forma, na maneira que Ele determinou, então você está secularizando a sua adoração. Você está seguindo um padrão que é fora da Bíblia. Mateus 4, 8, 9 diz assim: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que ele tem o domínio? Porque Adão deu. João 12, 31 diz assim, chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. O príncipe do mundo é Satanás. É por isso que não há dificuldade quando Deus fala por meio de Jeremias, procura ver se há entre os povos alguém que abandonou o seu Deus. Procura ver, não há interesse, não há trabalho do adversário nesse aspecto. Porque todos eles se curvam diante dele. Mas nós fomos chamados para sermos um povo santo, exclusivo, propriedade exclusiva do Deus vivo. Herança do Senhor. E isso não apenas no arrancar dos ídolos, mas no modo de vida santa, justa, piedosa. João 14, 30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Estou dando referência do porquê.
E tem mais. Se você quiser, depois você procura. Dá um Google. Vou voltar para Jeremias. Mas nós abrimos mão. Versículo 11, vou ler de novo, Jeremias 2. Acaso a notícia de que alguma nação tenha trocado os seus deuses e eles, na realidade, nem sequer são deuses? Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. 12. Espantai-vos disso todo o universo, toda a criação, tudo que foi feito pelas minhas mãos. Ó céu, todas as miríades, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude. Por quê? Porque Deus se revela santo, justo, bom, perfeito a um povo. E ele não enxerga, ele não compreende o tamanho da graça de Deus nessa revelação. E troca o Deus criador, único, verdadeiro, por mundanos, por seculares. Declara Yahvé, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Jeremias, o Espírito do Senhor por Jeremias vai sintetizar, ele vai resumir em 2 crimes. Eles me abandonaram. Me abandonaram para seguir outros deuses. Eles pensaram, é assim que Deus disse. Relativizaram a palavra de Deus. Eu acho que dá para coexistir. Eu acho que dá para implementar essa estratégia. Eu acho que se nós fizermos uma festa, a fantasia, nós vamos conseguir chamar bastante jovens para o nosso culto, para o reino de Deus. Eu acho que se nós fizermos uma festa do milho, nós conseguimos substituir as festas juninas na nossa igreja. E aí, ao invés dos nossos jovens irem para a festa junina, eles estarão aqui em adoração a Deus. O que tem acontecido e o produto disso é que os púlpitos que deveriam ser altares de adoração ao Deus único e consagração da comunidade que ali se reúne ao Deus único, se torna uma ferramenta de doutrinação. Nós questionamos a escola que doutrina, nós questionamos a faculdade que doutrina, nós questionamos a mídia que doutrina e nos tornamos tão doutrinadores ou mais perversos do que eles. Por quê? Porque eles são ignorantes naquilo que fazem, mas nós não, nós temos o conhecimento do Senhor. E nós cedemos os nossos ouvidos, os nossos olhos, para receber esse tipo de informação mundanizado, julgando que isso é bom, porque as pessoas estão lá sorrindo e saem felizes dizendo, eu acabei de vir do culto e é melhor estar lá do que no bar. Não, não é, não é. Não é. Porque no bar ele está fazendo uma coisa errada, muito errada. E todo mundo pode dizer para ele, você está errado. Mas dentro da igreja ele está fazendo uma coisa pior ainda. E ninguém pode dizer para ele que ele está errado. Porque ele tem a assinatura do líder daquele altar, daquela igreja, daquela denominação. Lembra do livro? Mas o fulano faz, mas o ciclano vive, mas o Beltrano deixou. Cadê as sagradas escrituras? É isso que interessa. Não é melhor. No mundo Deus alcança, meu filho. No mundo Deus alcança. No mundo Deus diz assim, é pecador, está lá, o Espírito Santo vai lá e faz. Dentro da igreja, olha, é suado, é duro, é difícil. Olha para você. Olha para você que veio da igreja e se converteu da igreja. Olha para você que ouviu 1 milhão de vezes, xarai, xarai, o Senhor te diz.
Eu profetizo sobre a sua vida. E a mudança nunca chegou, a profecia nunca cumpriu. E você entendeu que Deus era como um qualquer. Que difícil foi o Espírito Santo convencer para você que nem todo mundo era assim. Que difícil foi você acreditar que era possível de novo estar com Deus. O que isso produziu? Isso produziu prostituição, isso produziu bebedeira, isso produziu decepção, isso produziu um monte de coisa. Esse é o fruto que se vai colher nessa geração de igreja, de pais secularizados, de apóstolos, de líderes, de missionários, de pastores mundanizados. É esse o fruto. Sai disso pelo amor de Deus. Sai disso, seja alguém, uma voz no deserto, uma voz que clama, arrependei-vos. É verdade, vão cortar a sua cabeça. Mas no final das contas, a gente está indo para a eternidade no céu. No final das contas, a gente vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito. A diferença é que se você morrer pregando Jesus, amando Jesus, vivendo Jesus, santo como Jesus, você vai para o céu, para a glória, passar a eternidade com Ele para sempre. Mas se você estiver dentro da igreja brincando de ser crente, fingindo que o mundo é só uma definição que foi criada dentro da igreja e que tudo é lícito, tudo pode, você vai para dentro do inferno. Vai para dentro do abismo, com tudo, com conceito, com ideia, com tudo, com estratégia, com todo mundo. Você vai para dentro do quinto dos infernos. Essa é a mais pura verdade. Tá chegando num modo que está insuportável. Se eu, que sou ser humano, eu sou pecador. Outro dia eu estava confessando pecado. Sou pecadora, eu erro, eu me estresso. Me irrita, me ira esse tipo de coisa. Imagina Deus Todo-Poderoso, Ele é santo. Ele é longânimo. Ele é gracioso, é por isso que Ele não matou a gente ainda. Por isso que Ele não destruiu isso tudo. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte da água da vida. Não há vida fora dele. Por mais que se diga, a estratégia, Deus falou, Deus me mostrou, vamos fazer, vamos acontecer. Somente Ele é a fonte da vida. Toda vez que o processo, o culto é mundanizado, é secularizado, seja da forma que for, você está fora da fonte da água da vida. E tentaram cavar suas próprias cisternas. 2 crimes. O primeiro, me abandonaram. E o segundo, cavaram as suas próprias cisternas. Poços rachados que não conseguem reter água. Abandonaram a fonte de água viva e começaram a dizer, vamos fazer desse jeito. Vamos adorar ao Senhor aqui, na Next Fantasy. Vamos adorar, porque tudo tem que ser em inglês, né? Saint Church. Heaven, e essas coisas, que o português não é mercado. O português não funciona no mercado, entendeu? No mercado gospel, não é sofisticado, não é bonito, não é lindo. Não pode ser sabor e vida, tem que ser food for all. Não funciona. O food for all, entendeu? Ele dá um pá. Dá um outro tchan no ouvido, vai dizer, cara, é chique, é profissa. É profissa. E as igrejas estão assim também. Usando técnicas de marketing, de psique, para chamar as pessoas para dentro. Mas isso não funciona. Tentaram cavar cisternas rotas
E aí você dá carro, você dá casa, você promete um casamento perfeito, você promete a família perfeita, você promete o melhor emprego, você promete a vida plena, você promete vida e abundância, e você promete mundos e fundos para que aquela pessoa viva satisfeita nesse mundo. Nesse mundo. 14. Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo? Deus está dizendo que esse tipo de pensamento, abandonar a Deus e cavar cisternas rotas, criar novas estratégias, ter novas buscas, novos métodos de adoração que saem da palavra de Deus, Deus está dizendo que isso é ser escravo. Porventura o meu povo foi para ser escravo? Ser escravo? Ou um simples servo nascido na casa do seu senhorio? A igreja está se sujeitando a escravidão outra vez. Sai disso. Sai disso. Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa? Por que você se tornou uma frágil presa? Está aí andando, sem saber de nada, sem discernimento nenhum, sem conhecimento de nada. Sabe qual é o nome disso? Ausência do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo. É como Sulamita de Cantares, que bate na porta, o noivo bate na porta, ela diz, já estou cansada, não quero ir não. E ele vai embora, e quando ela levanta, abre a porta, ele já foi, e ela vai correndo atrás dele na cidade, e ela é violentada. Violentada. Por quê? Porque não está na companhia, não está junto do Senhor. O Espírito Santo não está nela. Se torna uma presa frágil, uma presa fácil. O adversário que é lobo, ele vem e toma para si, arrebata para si. Por quê? Porque falta discernimento, falta conhecimento, o povo sem conhecimento perece, os púlpitos estão cheios de mundanismo e as pessoas estão morrendo dentro da igreja. Está em tudo. E a gente não pode mais falar nada, porque a gente não tem mais direito, porque afinal de contas, no mundo secular a gente não tem direito de falar sobre cristianismo. Se você vai falar sobre Deus numa faculdade, você como pessoa, como cidadão, eu não estou falando de professor não, porque o professor está lá para dar aula da matéria, mas você como cidadão, você pode conversando com seu amigo no refeitório falar sobre Deus. Você vai ser vilipendiado, esculachado, porque não pode mais, não pode mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Você só pode ser crente cristão dentro da tua casa e na igreja. Fora disso, você é um cidadão secular. Ora, voltei para o versículo 14. Então, por que foi que se tornou uma frágil presa? Os leões que rugem e urram contra ele reduziram à desolação a sua terra. Suas cidades foram queimadas e deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo o nome de Mênfis e Dáfnis, enfim, racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus? Não é por isso que está do jeito que está? Aí eu compartilhei hoje de manhã lá, no grupo da IAS, depois você assiste o vídeo que eu botei lá, do presidente anterior dos Estados Unidos, falando sobre a secularização e a religião, dizendo que é muito bom que os Estados Unidos seja uma nação cristã, mas que ela não é só cristã, que ela tem muçulmanos, árabes, hindus, e pá.
E que se eles pegarem e colocarem todo mundo para fora, que tipo de cristianismo nós estamos pregando, e que todos aqueles que se orgulham de ser uma nação cristã protestante devem reler a Bíblia, porque a Bíblia em Levítico fala que nós temos que fazer escravos, que nós temos que botar para fora, que nós temos que apedrejar os nossos filhos, que nós temos que fazer atrocidades. Se eu não me engano, são 4, 5 minutos só dele falando. E o povo estadunidense... E agora a gente estranha o que está acontecendo. Me abandonaram e cavaram cisternas rotas para si. Pega o Brasil, tudo que você vê de ruim na igreja brasileira, pensa... Tirando o neopentecostalismo, né? Porque eu acho que isso a gente que importou. Pensa, é importado. A gente que exportou, né? A gente que exportou o neopentecostalismo. Mas o resto, as luzes, as estratégias, os modos, os meios, é que vai tudo contra a Bíblia. É tudo importado. Abandonaram a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia no caminho? Voltei para o 18. Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito, beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria, beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará, a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo, igreja brasileira, compreende logo, compreende rápido, acelera aí, compreende logo como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente a mim. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Que o Deus eterno nos desperte. Eu não estou falando de idolatria, de ídolos, eu estou falando de ideias, doutrinas, ensinos, princípios que nós trazemos para dentro da igreja e implementamos sob a bandeira do não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Só um pouquinho. Tornamos a herança de Deus abominável. Foi o que Jeremias falou. O teu crime te perseguirá. Não adianta você querer mudar de igreja. Não adianta você querer buscar uma outra estratégia, um outro modo, um outro jeito. Isso não vai resolver. O teu crime vai te perseguir. Onde quer que você for. No Egito, na Síria, onde for. O teu crime vai te perseguir, porque você trocou a glória do Deus incorruptível pela glória dos homens, pela glória da criatura, ao invés do Criador. 2 cisternas, eu vou falar na semana que vem, materialismo e hedonismo. São as cisternas que nós vamos cavando para preencher o espaço, daquela saudade que a gente tem de Deus, da nossa mocidade, da nossa juventude, quando nós adorávamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós nos desviamos, abandonamos o Senhor e começamos a cavar cisternas rotas que não retêm água, uma após outra. Que Deus mantenha os nossos ouvidos abertos, circuncidados, alertas, que o seu doce Espírito venha sobre nós, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu espero que tenha despertado você. Aleluia. Pastor.